Nosso assunto agora é traição. A declaração da atriz Dani Suzuki trouxe o tema à tona essa semana. Em entrevista ao Tá Benito podcast, ela contou sobre o namoro com o ator português Ricardo Pereira. Segundo a atriz Dani Suzuki, o relacionamento, que durou de 2005 a 2006, terminou por causa das traições do namorado. Suzuki disse que Ricardo chifrava ela muito, que eles chegaram depois a conversar sobre isso e que Ricardo Pereira teria admitido que traía por imaturidade. E a gente do Morning Show quer saber, perdoar traição é válido no relacionamento? Ou é falta de autoestima? Será que é mais comum do que se imagina essa questão do perdão, da traição? Quem está com a gente aqui no Morning Show é a psicóloga Anne Krumfli, que vai ajudar a entender todo este assunto. Doutora, bem-vinda ao Morning Show, um prazer te receber. Muito obrigada, um prazer estar aqui falando sobre esse tema, né, que é tão recorrente nos dias de hoje. Sim, doutora, explica pra gente como funciona na nossa cabeça a questão de lidar com a traição. É uma das maiores frustrações que alguém que tem um relacionamento sério pode encontrar nessa vida ou conjugal ou numa vida de namoro? Qual é o impacto que uma traição pode gerar em alguém? Então, a questão da traição, a gente não pode isolar, a gente tem que entender dentro de um contexto. Por quê? Geralmente, quem aceita uma traição é uma pessoa que tem esse comportamento, de uma certa forma, geral na sua vida. Então, por exemplo, eu quero mudar de emprego, mas eu não consigo. Eu quero mudar de casa, mas eu não consigo. Eu quero terminar esse relacionamento que está sendo tóxico, que já houve, né, várias traições e não consigo. Esse não consigo é a crença, a ideia da pessoa, né, de que ela não é capaz. E aí que entra a autoestima, né, que é eu não sou capaz, eu não gosto de mim, a percepção que eu tenho a meu respeito, ela é muito negativa. Então, eu dependo do outro ser tomar uma atitude, no caso de terminar a relação comigo, seja de me pegar literalmente pelas mãos e me levar até um imóvel para escolher o apartamento, ou seja, a pessoa começa a criar uma certa dependência relacional. E eu digo isso não apenas né, na questão conjugal, mas em tudo. E aí isso envolve o quê? Todo o histórico de vida dessa pessoa. Por quê? Porque a traição, né, ou melhor dizendo, a autoestima, ela não é herdada, ela não é geneticamente passada, mas ela é aprendida. Então, por exemplo, como foi o seu histórico de vida? Então, você teve negligências na infância? Como foi a sua socialização com seus amigos, com professores, de uma forma geral? Então, veja, esse histórico é que vai constituir na pessoa a percepção que ela tem sobre si. Então, se for um histórico positivo, de reforço positivo, construtivo, a percepção será: eu sou uma pessoa competente, eu sou uma pessoa segura, eu sou uma pessoa capaz, eu me coloco em primeiro lugar. Agora, se for negativo, aí já vem toda a questão que eu pontuei previamente. Então, eu vou aceitar traições, afinal de contas, né, eu não vou encontrar nada melhor, porque eu não sou uma pessoa que tem uma valia adequada. Sim. Ou seja, a percepção de menos-valia é muito assídua, né? Então, é todo esse contexto característico da história de vida da pessoa. Doutora, a gente vai para uma pergunta agora do Mano Ferreira. Bom dia, doutora. É um prazer conversar com a senhora. Sabe que eu sou da terra de Reginaldo Rossi, né? Então, eu sou do lema de que quem não é corno já foi um dia ou vai ser, que é uma condição da humanidade. Então, a minha pergunta vai no sentido seguinte: como lidar com isso? Porque acaba que muitas vezes as pessoas, na minha visão, acabam tendo uma ideia de que eu vou ter um controle sobre o outro e vou garantir que não serei traído. E, no fundo, não dá nunca para garantir que você não vai ser traído, né? Tem uma pretensão de controlar o comportamento do outro que eu acho que, às vezes, acaba atrapalhando mais do que ajudando a lidar com o sofrimento, não? Isso é muito relevante o que você trouxe. Por quê?
O outro é o outro, simples assim. Pode parecer uma questão filosófica, mas é simples. Você não controla o comportamento do outro, você não controla a atitude do outro. O que você controla é a si. Então, é válido você questionar, quando estiver dentro de uma relação, qual o seu limite, o que eu quero e o que eu não quero, o que eu espero dessa relação. E isso vai se traduzindo aos pouquinhos num contrato relacional, né? Ou seja, o outro vai entendendo até onde ele pode ir, assim como você também vai entendendo até onde pode ir com o outro e vai ensinando ao outro como se comportar com você. Em que sentido? Nesse sentido do limite. Então, olha, olhar para o lado, tudo bem, né? Nós somos humanos, o belo está aí para ser visto, temos nossos desejos, temos as nossas necessidades, mas A gente está com um probleminha no áudio da doutora Anne, a gente já volta com ela, mas a gente foi para as ruas também porque nós quisemos ouvir a população falando sobre traição. O que as pessoas falaram sobre traição? Será que as pessoas perdoam um caso de traição? Vamos ver como é que foi. O irmão da minha namorada me ligou pedindo ajuda, fui lá ver o que ele queria, falou que a minha namorada não tinha voltado para casa e tinha horas, fui até o baile onde ela estava e peguei ela me traindo. Que eu saiba não, né? Mas não, nunca traí e nunca trairia. Já fui, conheço gente que foi. E aí, como é que você descobriu? A gente não descobre, a gente desconfia, né? Mas não tem certeza? Não, certeza a gente não tem, mas a gente desconfia, tem várias pistas, várias dicas. E o que fazer quando você desconfia? Terminar é uma opção, colocar um detetive? Quando se tem dúvida, sai fora. Sai fora e começa um outro relacionamento, fica em paz, sozinho, vai aproveitar a vida, porque se tem dúvida não vale a pena. Eu nunca fui traído, nunca tenha descoberto, né? Nunca traí também, nunca fui da minha índole. E assim, as pessoas que eu ando nunca teve assim traição. Já teve um amigo já que teve um negócio assim de traição, mas foi bem no passado, quando a gente era bem mais novo. E ainda hoje, com uns 20 e poucos anos, tem muita gente que trai sim, que nem no ensino médio, viu? Tem muita gente que eu estudei que eu tenho certeza que deve ter traído assim namorado. Mas eu acho que sempre tem que ter ali um amigo para avisar aquela pessoa que está sendo traída e prefere não acordar porque é mais confortável. Depois disso, você não conseguiu perdoar? Não, e nunca mais fiquei com ninguém. Nunca mais ficou com ninguém? Virou um trauma pra você, essa traição? Bem dizer sim, só que consigo confiar mais em ninguém depois disso. Se não estiver bem num relacionamento, né? Um relacionamento abusivo, é melhor os dois se entender e terminar. Não, eu não consigo perdoar uma traição. Até porque é aquela, né? Quem ama realmente não trai, né? Se você tá com uma outra pessoa que não é a pessoa que você ama, você não ama aquela pessoa de verdade. E nós voltamos com a doutora Anne Krumfli, que é psicóloga e estava conversando conosco sobre traição, sobre relacionamentos. Doutora, a gente tem mais um minutinho. Dá uma dica rápida para quem está num relacionamento e está desconfiado. Qual é a dica que a senhora deixa para essa nossa audiência? Se você está desconfiado é porque tem alguma questão por trás. Então, é válido você ter uma conversa real, né, e assertiva com a pessoa, para entender se essa suposição é algo que está contido em você ou se é algo que realmente faz parte da relação como um todo, e está no outro também, né? Porque é essa a grande questão. Por que existe essa desconfiança? Qual o seu repertório? Qual o padrão relacional que você desenvolveu? Então, busque sempre, para começar, uma conversa assertiva, perguntas de uma forma geral. Eu acho que se tiver que falar assim de supetão e bate pronto, seria isso. Pergunte para você do porquê dessa desconfiança e pergunte também para o outro. Ou seja, busque uma abertura comunicacional. Isso é fundamental, seria o primeiro passo. Tá aí. Nós conversamos aqui com a doutora Anne Krumfli, que é psicóloga, e esclareceu alguns detalhes aí de como lidar com a questão da traição em um relacionamento. Doutora, obrigado, é um prazer te receber aqui no Morning Show. Volte sempre. Nelson, muito obrigada. Um abraço para você. Mano, você é muito pessimista com o negócio de traição, hein? Se a pessoa não foi traída, vai ser, é certeza. Ou já foi, não sabe. Foi, é mesmo.
Porque não tem como ter controle sobre o outro. Mas daí você tem controle sobre você. Você não trai, o outro tem o controle deles, mas que ele também não trai. Isso é um dos fenômenos engraçados, né? Todo mundo já foi traído e ninguém traiu. A conta não fecha, né? A gente vai